Salve, salve! Muito boa noite a você mais uma vez ligado aqui na página jornalista Arthur Almeida. Bem-vindo a mais uma live. A nossa convidada de hoje, jornalista também, Ana Helena Tavares, ela que foi a biógrafa do bispo emérito da prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, Dom Pedro Casaldaglia. Infelizmente, Dom Pedro faleceu no dia 8 de agosto de 2020, um ano marcado por essa pandemia. Mais uma perda aí para a história brasileira. Sem mais delongas, eu passo a palavra à pessoa que melhor pode falar sobre este cidadão brasileiro de coração, né, Ana? Você vai abordar aí, Dom Pedro não era brasileiro. Pedro, na verdade, né? Eu sei que ele não gostava desse título. Mas boa noite, muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vinda, a palavra é sua. Bom, já que você começou falando da questão de se ele era brasileiro, se ele era catalão, o que ele era, né? Pedro era um homem que acreditava num mundo sem fronteiras, né? Então, para ele ser chamado de catalão, ou de brasileiro, ou de cubano, né? Que ele também admirava muito Cuba, enfim, não era o que definia, né, para ele, né? Para ele, ele tinha uma frase famosa que é: em terra de homens não existe estrangeiro, né? Então, todo mundo deve ter os mesmos direitos, independente do país que nasça, né? Pedro, de fato, nasceu na Catalunha, que é uma região autônoma da Espanha, é uma região conhecida pela sua luta por independência, né? É uma região conhecida por um povo aguerrido, né? E Pedro nasceu numa cidadezinha chamada Balsarreni, que fica na província de Barcelona, né? Que pertence à região da Catalunha, né? E Pedro foi criado na Guerra Civil Espanhola, né? Ele nasceu em 1928, né? E ao longo da década de 30, década de 40, ele foi criado durante a guerra, né? E isso até para ele foi determinante, né? Em muitos sentidos. Ele dizia que a guerra tinha sido para ele uma escola de jornalismo, né? Porque na guerra ele aprendeu a perguntar, né? Ele estava dentro de uma casa onde as cortinas estavam sempre fechadas, as portas estavam sempre fechadas, e ele era um menino curioso, de olhos arregalados, que gostava muito de perguntar por que aquilo ali estava sempre fechado, por que ele não podia ir para a rua, por que ele não podia fazer isso, por que ele não podia fazer aquilo, né? Então, por isso ele dizia que tinha sido uma escola de jornalismo para ele. Mas assim como ele aprendeu a perguntar, ele aprendeu também a calar. Tinha determinados assuntos que eram assuntos muito graves, ditos somente pelos adultos, então esses assuntos ele não poderia se meter. Mas ele driblava isso de alguma maneira com sua rebeldia, que já era característica desde a infância. Ele, por exemplo, ele participou de uma rádio clandestina durante a guerra, né? Então, desde a infância que ele já tinha um dom para o jornalismo, nunca chegou a se formar, né? Não precisou do canudo, mas ele, ao longo da vida dele toda, ele desenvolveu o jornalismo na prática, né? E aí isso, depois eu posso falar mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que essa experiência que ele teve de ter ser criado na Guerra Civil Espanhola foi determinante para ele aprender, vamos dizer assim, aprender a rebeldia, né? Ele diz que ele aprendeu o jornalismo e eu digo que ele aprendeu a rebeldia ali na guerra, né? E quando ele veio para o Brasil, depois, mais tarde, né? Antes ele passou pela África, né? Inclusive a passagem do Pedro pela África é uma parte da vida dele que não é muito contada. Se você for pesquisar sobre o Pedro na internet, como você pesquisou, você vai ver poucas referências à passagem do Pedro pela África, né? Ele passou 6 meses na África, em 1966, 2 anos antes do Brasil, e foi determinante para ele, porque ali ele teve contato com um país de terceiro mundo, que era a Guiné Equatorial, que na época era uma colônia da Espanha, né?
E ele percebeu que aquela igreja conservadora, aquele modelo europeu de igreja, não poderia ser aplicado na América Latina, na África, nos países de terceiro mundo, né? Teria que ser um outro tipo de igreja, né? E aí é um tipo de igreja que se aproxima mais do que defende a teologia da libertação, né? E aí eu vou fazer aqui logo um parênteses, já que você me deixou bem à vontade para devagar, né? Imagino que talvez alguns dos que nos assistam não saibam exatamente o que é a teologia da libertação. A teologia da libertação nada mais é do que se você abrir a Bíblia e for lá em Êxodo 3, né? E você vai ler a passagem que diz mais ou menos o seguinte: eu vi o sofrimento do meu povo, ouvi os seus clamores e desci para libertá-lo, né? Então, é o método chamado ver, julgar, agir, né? É isso que a teologia da libertação faz. Ela sente o sofrimento do povo, ela ouve os clamores dos necessitados e ela age para libertá-lo. A teologia da libertação não acredita que a miséria é um dado natural da vida, né? Ela acredita que a miséria ela é fruto do nosso sistema e que ela pode e deve ser confrontada, né, para que um dia acabe, para que todos nós tenhamos as mesmas possibilidades de ter alimentos, de ter vestimentas, né, que todos nós tenhamos acesso a tudo que o mundo produz, né? O mundo produz comida suficiente para todos, então por que existe fome no mundo? Né? Não há justificativa, né? Então é isso que a teologia da libertação, na sua base, na sua origem, ela é isso que está em Êxodo 3. E Pedro praticou isso a vida toda. E ele, ali na África, ele descobriu que a teologia da libertação era o caminho para os países, principalmente os países em desenvolvimento. Ele veio para o Brasil em 1968. Antes disso, ele participou de um encontro no Vaticano, um encontro que era da congregação dele, dos claretianos, e nesse encontro foi decidido que um grupo da congregação iria fazer uma missão, iria vir para a região do Mato Grosso, para São Félix do Araguaia. E Pedro, que pensava em voltar para a África, ele já tinha ido para a África e até pensava em voltar, mas atendeu ao chamado para vir para São Félix do Araguaia e chegou, então, ao Brasil em meados de 1968, no olho do furacão da ditadura, né? O AI-5 veio ser decretado em dezembro daquele ano, e Pedro chegou numa região que era uma região, uma terra sem lei, né? Uma das primeiras coisas que aconteceram quando ele chegou a São Félix do Araguaia foram colocados alguns caixotes de caixa de sapato, né, na frente da casa dele, em que dentro dessas caixas de sapato tinham crianças mortas. Era um aviso claro, né, de que ali era uma terra de morte, né, ali era uma terra em que, se ele não andasse, né, de acordo com os desígnios dos poderosos, né, ele estava realmente correndo sérios riscos. E desde o início ele fez uma opção clara, né? Ele falava, né, que ele percebeu ali que ele tinha que escolher. Ou ele estava do lado dos ricos, ou ele estava do lado dos governantes, ou ele estava do lado dos latifundiários, ou ele estava do lado dos índios, ele estava do lado dos peões, ele estava do lado dos massacrados. Então, ele fez a escolha clara de ficar ao lado dos índios, dos peões, dos pobres, dos massacrados, né? E aí, essa escolha, é claro que teve consequências sérias, né? Que ao longo de toda a sua vida, ele sofreu ameaças de morte. E aí eu posso, depois, enfim, contar algumas das ameaças de morte, mas um panorama geral, né, de como o Pedro saiu lá da Espanha e veio para o Brasil,
seria mais ou menos isso. E Pedro se fez brasileiro. Pedro teve um dia que ele participou de uma audiência pública sobre a questão agrária no Congresso Nacional, no final da década de 70, e um parlamentar questionou como é que um bispo catalão, um bispo estrangeiro, está aqui se metendo nas questões do Brasil, né? E Pedro, muito calmamente, disse: eu fui naturalizado pela malária, né? Pedro teve 19 malárias. 19 malárias lá em São Félix do Araguaia. E, inclusive, ele tomou muita cloroquina, né? Porque a cloroquina é um remédio indicado para a malária, não é indicado para a Covid. Lamento informar ao desgoverno federal que a cloroquina não há comprovação nenhuma de que ela serve para a Covid, mas para a malária ela serve. E Pedro Casaldáliga tomou muita cloroquina porque a malária realmente o atacou de forma dolorosa. A malária é uma doença bastante dolorosa. E ele deu essa resposta lá no Congresso. Ele falou: olha, eu me tornei brasileiro, eu me naturalizei através da malária, né? E aí foi uma resposta que ninguém conseguiu dar nenhuma réplica, né? E, enfim. Então, Pedro se fez brasileiro, Pedro se fez latino-americano, Pedro era apaixonado pela América Latina, Pedro foi a Cuba e a Nicarágua na década de 80, né? Pedro adotou realmente, ele inverteu o globo terrestre, né? Geralmente o globo terrestre, a gente olha para o globo e há assim, um foco ali na Europa, nos Estados Unidos, lá no norte. Ele inverteu e ele trouxe o foco para baixo, né? Ele trouxe o foco para a América Latina e para a África, né? Então, inclusive, a história. Eu ia, inclusive, citar. Vamos continuar. Eu ia, inclusive, citar esse ponto de que, criado na guerra, ele chegou no Brasil, tecnicamente vivia uma guerra civil, né? No meio do regime militar, um regime totalmente autoritário, né? Você já destacou que no mesmo ano teve o AI-5, e aí ele desembarca no Brasil em 1968, vai para uma região bastante afastada, né? No centro-oeste brasileiro, né? A recepção não poderia ser de maneira pior, né? Para mostrar como é que funcionava. E diante de tudo isso, né? Você, conhecedora dessa história toda, tem um começo. Como é que foi o início desse processo, resolver escrever sobre o Pedro? Como é que surgiu essa ideia para você de vamos contar a história desse cara porque tem história para contar e o pessoal precisa saber, precisa conhecer isso? Como é que surgiu? Como é que foi o início dessa ideia? Bom, eu estava falando aqui com você, eu não sei se já estava sendo transmitido na hora que eu estava falando sobre a história do meu tio, né? Que eu tenho um tio que faleceu ontem e que foi torturado na ditadura militar porque ele foi confundido com outra pessoa, né? Essa história desse meu tio, ela foi a inspiradora para que na década de... final da primeira década dos anos 2000, 2010, eu mergulhasse realmente na temática da ditadura militar, né? Houve uma decisão do STF de que a lei de anistia seria mantida, os torturadores continuariam impunes. Então, eu quis entender por que os torturadores não eram punidos, por que aqueles caras que tinham torturado meu tio nunca tinham sido julgados, né? Nem sequer julgados, né? Quanto mais punidos. Então, eu queria entender isso e comecei a fazer uma série de entrevistas. Na época, eu ainda era estudante de jornalismo. Eu tenho uma história complicada com a faculdade, porque eu tranquei várias vezes e aí voltei, né? Eu conheci você já na minha última fase da faculdade, quando a gente já quase se formou junto, né? Mas eu, em 2010, foi a minha primeira fase na faculdade, e eu tinha professores na faculdade que tinham importantes histórias na ditadura. Tinha o Cid Benjamin, que foi guerrilheiro, né? Tinha o Ivan Proença, que foi um militar que lutou contra o golpe de 64. E aí eu entrevistei essas pessoas. E quando você começa uma série de entrevistas, você entrevista um, você entrevista outro,
fulano que você entrevista indica outro, e aí indica outro, indica outro. E aí começa uma bola de neve, né? E em determinado momento, alguém me disse que se eu estava fazendo um trabalho sobre a ditadura militar, eu precisava procurar alguém da Igreja Católica. Então, eu procurei e me foi indicado um bispo aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio, de Volta Redonda, que é o Dom Valdir Calheiros, que já faleceu. Eu fui entrevistá-lo no início de 2012 e Dom Valdir foi a primeira pessoa de quem eu ouvi o nome Pedro Casaldáliga. Né? Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia quem era Pedro Casaldáliga. E Dom Valdir falou que Pedro tinha mandado para ele presos políticos para que ele, Dom Valdir, desse um rumo para aqueles presos, para que eles pudessem fugir do Brasil e se exilar para fugir da perseguição da ditadura. Né? E ali eu fiquei muito impressionada com aquela história. Né? O Dom Valdir falou que esses presos políticos tinham vindo lá da prelazia de São Félix do Araguaia, e para mim aquilo soou muito longe, né? Eu tinha 27 anos. Onde é que é São Félix do Araguaia, né? Eu peguei o mapa do Brasil, cheguei em casa, coloquei o mapa na mesa para descobrir onde é que era São Félix do Araguaia, né? Que, enfim. E aí, mais tarde, eu procurei um outro bispo, também um cardeal, que já faleceu, famoso também pela resistência à ditadura, que era o Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Foi o arcebispo de São Paulo, na época da ditadura. Só que Dom Paulo não estava mais atendendo a imprensa, e a pessoa que me atendeu na Arquidiocese de São Paulo me falou: se você está fazendo um trabalho sobre a ditadura e que é alguém da igreja, não pode falar com Paulo, vai atrás de Pedro, né? Então ele falou: olha, você tem que realmente ir atrás de Pedro Casaldáliga, porque ele teve uma história fantástica na época da ditadura e tal, corre atrás dele. E foi o que eu fiz como repórter, né? Eu estava fazendo uma série de entrevistas que estavam sendo publicadas num site chamado Outras Palavras, que na época pertencia ao Le Monde Diplomatique, e eu fui para São Félix do Araguaia para entrevistar Pedro Casaldáliga sobre a ditadura militar. E aí eu fui Rio-Goiânia, porque o caminho é esse, ônibus, tudo de ônibus. Um dia de viagem, Rio-Goiânia, né? Em Goiânia, eu tive a oportunidade de entrevistar Dom Tomás Balduino, que foi um bispo fantástico, fundador da Comissão Pastoral da Terra, fundador do Conselho Indigenista Missionário, tudo isso em conjunto com Pedro Casaldáliga, eram grandes parceiros. Entrevistei Dom Tomás acabou falecendo em 2014, e isso que eu estou falando é setembro de 2012, né? Entrevistei Dom Tomás e fui para São Félix entrevistar o Pedro Casaldáliga. Só que antes de chegar em São Félix, o meu ônibus foi barrado na estrada, porque estava havendo um conflito de terras. Justamente esse conflito que levou o Pedro a ser ameaçado de morte pela última vez, né? Ele já com 80 e tantos anos. E aí, o que era esse conflito? Era um conflito entre os índios Chavante, né? E um pessoal poceiros que estavam ocupando já há muitos anos uma região chamada Posto da Mata, né? E essa região estava sob terra indígena, ela estava sob a terra indígena, né? E esses poceiros tinham que sair de lá porque os índios tinham que voltar para a sua terra como era de direito. E o governo federal, na época, Dilma, decretou que aquelas pessoas intrusos, né, tinham que sair dali. E o Pedro Casaldáliga ficou do lado dos índios, né? Então, os intrusos e muita gente da região se voltaram contra o Pedro, né, por causa disso. E eu, quando eu fui parada na estrada por causa desse conflito, porque estava havendo um protesto, eles estavam cantando o hino nacional, estavam rezando a Ave Maria, estavam fazendo um monte de coisa lá no meio da estrada e ninguém conseguia passar porque tinha uma carcaça de caminhão no meio da estrada, na frente do ônibus. Eu desci como repórter, enfim. Eu estava indo entrevistar o Pedro Casaldáliga, mas eu desci também para fazer uma reportagem sobre aquilo que estava acontecendo ali.
Eu comecei a filmar o pessoal cantando o hino nacional, comecei a conversar com as pessoas, né? E observando que eu estava filmando, um cara com um chapéu de rei do gado na cabeça, que depois eu fui saber que era um grande latifundiário lá da região, chegou para mim e perguntou para onde eu estava indo. E eu, ingênua, né? Porque eu não sabia ainda da dimensão que tinha Pedro Casaldáliga, eu não sabia ainda que aquele cara era um dos grandes inimigos dele, né? E eu falei, estou indo entrevistar Pedro Casaldáliga, né? É a típica pessoa que não sabe o risco que está correndo, né? Poderia ter levado uma bala ali naquele momento. Estou aqui, né? Então não levei a bala. E o cara olhou para mim, muito sério, falou: tudo bem, você vai entrevistar Pedro Casaldáliga, mas eu vou te dizer uma coisa: esse bispo não vai para o céu, né? Eu, né, não ia contrariar, não falei nada, tal, dei um jeito de sair dali daquela situação, consegui uma carona, consegui pegar um outro ônibus em outro estado para ir lá para a casa do Pedro. Chegando na casa do Pedro, como eu costumo dizer sempre, é verdade, eu descobri que a casa do Pedro já era o céu, né? A casa do Pedro se você um dia tiver a oportunidade de ir lá, porque aquilo lá vai virar um museu, né? Mas, claro que quando o Pedro era vivo, ainda era mais forte, né? É uma coisa de uma luz inexplicável. Você se sente lá dentro com uma energia muito boa, é uma coisa inexplicável. É uma casa sem muros, é uma casa muito simples, é uma casa que quem passa na região e não conhece, não sabe de nada, se for procurar o bispo, vai procurar numa casa mais luxuosa, num palácio episcopal, né? Ali era uma casa qualquer, como outra qualquer, porque justamente o Pedro sempre fez questão de ser mais um no meio da multidão, né? De ser igual a todos, né? E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Eu descobri, por exemplo, naquele dia, que ele tinha, do lado da mesa onde eu entrevistei ele tinha um remo indígena, né? Que na época que ele foi sagrado bispo, em 1971, aquele remo foi usado como báculo. Báculo é aquele negócio, cajado. O cajado do bispo, não é isso? Os bispos usam, chama-se báculo. E o báculo do Pedro era um remo indígena, né? No dia que ele foi sagrado bispo. Não só o báculo dele era um remo indígena, como o chapéu, que os bispos chamam de mitra, era um chapéu de palha, né? Então era uma coisa de escândalo, era uma coisa de dessacralização da igreja, né? De tirar todos os objetos que pudessem diferenciar ele das outras pessoas, né? Tanto que o anel, por exemplo, Pedro nunca usou um anel de ouro, né? Os bispos usam um anel de ouro, né? Pedro sempre usou esse anel aqui, que é chamado anel de Tucum, que é um anel de madeira de uma árvore da Amazônia, né? Feito do fruto de uma árvore da Amazônia, e que ele ganhou de um índio, quando ele ainda era padre. Ele ganhou de um índio tapirapé. E ele decidiu que esse anel seria a única coisa que ele usaria por toda a vida, né? E, de fato, era o único anel que ele usava, era esse anel de madeira, que acabou se tornando um símbolo das pessoas que lutam por causas sociais, sendo religiosas ou não, né? Então, muita gente, vocês vejam por aí, usando um anel de madeira, é possível que saibam desse significado e que estejam comprometidas com as causas sociais. Muitas não sabem. Esse anel, às vezes, é usado, é vendido em feirinhas, por aí, as pessoas compram sem saber o significado. Mas muita gente sabe, né? Então, Pedro, eu descobri ali que era um personagem que era diferente de todos os outros
que eu conhecia. Vocês, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas a minha parede aqui do meu quarto é cheia de fotos, né? Muitas pessoas que eu entrevistei, né? E de todas as pessoas que eu já tinha entrevistado e que eu viria a entrevistar, eu diria que Pedro Casaldáliga é o cristão mais coerente que eu conheço, né? Usando as palavras do Frei Beto, que foram exatamente essas, né? Eu entrevistei o Frei Beto falou também, considera o Pedro Casaldáliga o cristão mais coerente. E, de fato, eu encontrei ali alguém que segue o que está escrito nos evangelhos, né? Segue os passos de Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, para mim, aquilo foi uma revolução, aquilo foi um divisor de águas na minha vida. No final da entrevista que ele me deu sobre a ditadura, ele colocou a mão no meu ombro, pediu baixinho, com uma voz baixa, mas firme, nunca se esqueça das causas da vida. E eu voltei para o Rio de Janeiro muito pensativa sobre aquilo tudo que eu tinha visto, sobre essa frase, nunca se esqueça das causas da vida. E eu entrevistei o Silvio Tendler, cineasta, documentarista famoso, também para esse trabalho da ditadura militar. E o Silvio me falou: a revolução não persiste se não houver quem a conte, se não houver contadores. E ali, naquele momento, me deu um estalo de que eu poderia fazer revolução contando a história de um revolucionário. Então, eu resolvi contar a história de Pedro Casaldáliga. Esse é o resumo da ópera, né? Eu também não quero me detalhar, me estender muito aqui, também quero que você faça outras perguntas aí que você ache pertinentes. Sim, e aí, nisso tudo, surge o nome do livro, né? Um Bispo contra Todas as Cercas, Sim. A Vida e as Causas de Pedro Casaldáliga. Foi sugestão do próprio? Não, foi de acordo com dos relatos? Como é que surge o nome da obra, né? Depois da obra toda feita, tem que dar um nome, né? Como é que surgiu isso? Não é sugestão dele, é um poema dele. Inclusive, eu estou com a camiseta aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a camiseta está escrito, é um poema dele. Malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar. Malditas sejam todas as leis, amanhadas por umas poucas mãos, para ampararem cercas e bois e fazer da terra escravos e escravos os humanos. Aí tem o Pedro aqui embaixo, né? Então foi desse poema, esse poema que é muito famoso dele, Malditas Todas as Cercas, que eu tirei esse título, Um Bispo contra Todas as Cercas, tá? Foi desse poema que virou camiseta, virou música, né? E aí eu tirei esse título, que eu acho que caiu como uma luva realmente para o que ele próprio queria, porque quando eu fui avisar ele, em 2016 eu fui a São Félix do Araguaia para avisar ele que eu tinha enlouquecido, né? Eu estava muito atrevida na minha vida e que eu ia fazer a biografia dele, né? E aí ele olhou para mim e falou: tudo bem, mas você vai fazer uma causografia, né? Porque Pedro tem uma frase famosa que as minhas causas valem mais do que a minha vida, né? Então, ele expressou ali que ele queria que eu contasse a história da vida dele através das causas. E a forma que eu arrumei de contar a vida dele através das causas foi falando das cercas contra as quais ele lutou. Então, o meu livro é dividido em duas partes, né? A primeira parte é a parte da infância, da juventude, até ele chegar no Brasil. E a segunda parte, quando ele chega no Brasil, eu começo a dividir o livro em cercas, né? Então, para dar exemplo, né? A segunda parte começa com as cercas de si mesmo. O que seriam as cercas de si mesmo? O Pedro tem um poema chamado Canção da Foice e do Feixe, que nesse poema ele fala que antes de revolucionar o mundo, você tem que queimar o próprio coração.
você tem que revolucionar a si mesmo. Ninguém consegue mudar nada nos outros se não mudar primeiro em si. Não é? Então, Pedro I se transformou, Pedro I se despiu de toda a vaidade, né? E aí sim ele conseguiu ser o revolucionário que ele foi, porque primeiro ele revolucionou a si mesmo. Então, a primeira cerca que ele teve que lutar foi a que existe dentro dele, né? Todos nós temos cercas dentro de nós e nós temos que lutar contra elas, e aí só assim a gente vai conseguir realmente atingir os nossos objetivos. Então, é disso que fala a primeira cerca que eu coloco aqui. A outra cerca é a cerca da ignorância. Também é uma característica pouco falada do Pedro. Pedro é muito conhecido pela defesa da causa indígena, e, claro, ele defendeu a vida toda a causa indígena, quase morreu por causa dessa defesa. Pedro é também conhecido pela defesa da reforma agrária, né? Terra para todos, e também ele quase morreu por causa disso. Mas existe também uma característica muito forte no Pedro, que é a luta por educação de qualidade, né? E na época em que ele chegou no Brasil, no início da década de 70, o método Paulo Freire estava no auge, né? E Pedro, a primeira coisa que ele fez quando chegou lá em São Félix do Araguaia foi perguntar para algumas pessoas o que a região precisava. E as pessoas responderam que a região precisava de escolas, né? Então, ele criou diversas escolas, ele ajudou a criar lá na região. Existe até um dos entrevistados do livro, que é o Antônio Canuto, ele fala que não existia um localzinho dentro da Prelazia que não tivesse uma escolinha, né? Pedro dava um jeito de que a educação chegasse para todos e utilizando o método Paulo Freire de alfabetização de adultos, né? Essa educação libertadora, né? Que é uma educação muito ameaçadora para os poderosos, né? Então, grande parte das intervenções militares, foram 3 intervenções militares que a Prelazia de São Félix do Araguaia sofreu na ditadura militar, em grande parte delas, vários professores foram presos. Vários professores foram presos, né? Porque uma das grandes coisas que ameaçava ali era o fato de que Pedro queria que todo mundo soubesse ler. Pedro queria que, mais do que as pessoas soubessem ler, elas soubessem interpretar as coisas da vida, né? Como dizia Paulo Freire, não basta ler que Eva viu a uva, né? Tem que saber quem é Eva, tem que saber qual é o contexto social que Eva vive, tem que saber para que serve a uva, né? Quem é que vai lucrar com a uva, né? Então, esse era o tipo de educação que Pedro disponibilizava na região, e isso, claro, ameaçou muita gente e também levou a ameaças naquela época, né? E aí eu falo das cercas da repressão, que é a forma como ele lutou contra a ditadura militar, né? Inclusive, existe uma passagem do livro em que eu provo que o general Ernesto Geisel, né, um dos ditadores da época, ele próprio, pessoalmente, perseguia o Pedro no sentido de que ele caguetava, ele fazia denúncias das coisas que o Pedro estava fazendo, ele contava para o núncio apostólico, né? O núncio apostólico é como se fosse o embaixador da Igreja Católica em cada país tem um núncio, né? E o Geisel ia lá e falava no ouvido do núncio as coisas que o Pedro estava fazendo. Isso o próprio Geisel conta, não estou contando nenhum segredo aqui, porque eu descobri um livro em que o próprio Geisel conta que estava, na época, em contato direto com o núncio, e nessas conversas ele contava as coisas que o Pedro estava fazendo e pedia que o núncio desse um jeito nessas coisas, né? Qual seria o jeito? Aí, enfim, cada um interprete da melhor maneira que quiser, né? Mas o fato é que o Geisel recorria às instâncias superiores da igreja, né, para tentar frear as atividades de Pedro Casaldáliga. Não conseguiu,
principalmente por causa do bispo, o Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que era cardeal de São Paulo. O Dom Paulo era um profundo defensor do Pedro. Dom Paulo tinha muita influência política na época. Todas as tentativas que foram feitas de expulsar o Pedro do Brasil, o Dom Paulo interveio, né, e não permitiu que o Pedro fosse expulso, né? E em determinado momento, Paulo foi diretamente ao Papa. Dom Paulo Evaristo Arnes foi conversar com o Papa Paulo VI para contar dos problemas que estavam havendo com o Pedro Casaldáliga, e o Papa Paulo VI mandou o seguinte recado: quem mexer no bispo de São Félix do Araguaia estará mexendo com o Papa. E aí acho que o Geisel sossegou um pouco, né? E aí o Pedro ficou realmente protegido pela própria igreja, né? Claro que não impediu que ele continuasse sendo ameaçado de morte, mas de alguma forma houve uma proteção da própria igreja para ele, né? Inclusive, sobre essas ameaças, acho que a gente estava até conversando antes da gente entrar no ar, né? Eu lendo um pouco a respeito, vi que em 76, né, um padre até foi morto, e aí procurando mais, achei inclusive uma entrevista sua, falando que as pessoas que mataram acharam que tinham matado o próprio bispo, né? Justamente por essa humildade dele de não se mostrar bispo, não querer aparecer pelo cargo que tinha dentro da igreja, que ele foi salvo, né, por estar trajando roupas normais. E justamente sobre esses processos, né, foi mais de um processo para tentar expulsá-lo do país, até chegar ao Papa e defender, falando, não mexe com ele que está mexendo comigo. Mas desse período todo, dessa bagunça toda que foi, qual o destaque que isso trouxe para ele, assim, nessa luta? Deixou ele mais engajado? Ele era, de fato, ele tinha medo? Ou, tipo, não, dominou no peito, né? Vamos encarar porque eu tô aqui para isso. Bom, vamos por parte. Tem duas perguntas principais aí que eu peguei da sua explanação. Se ele ficou mais engajado e se ele tinha medo. Primeiro, sobre o medo, o título do meu livro sobre a ditadura militar, não sei se você se lembra, O Problema é Ter Medo do Medo, né? Sim. E esse título é justamente tirado da entrevista que o Pedro me deu, né? Porque eu perguntei para ele, a mesma pergunta que você está fazendo para mim, eu perguntei para ele. Perguntei, olha, você foi muito perseguido, você teve medo? E ele falou, claro que eu tive medo, né? Quando ele falou, claro que eu tive medo, para mim já foi um baque, né? Porque você imagina que o bispo é um cara assim acima do bem e do mal e tal, que não tem medo, né? E ali ele se mostrou um ser humano que tem medo, como todo ser humano. E ele falou, claro que eu tive, o medo é natural, o medo é uma autodefesa. O problema não é você ter medo, o problema é você deixar de enfrentar o medo. O problema é ter medo do medo, né? Então, por isso eu peguei essa frase e coloquei como título do livro que foi lançado, foi meu primeiro livro, foi lançado em março de 2016, né? E aí, enfim, então, acho que a pergunta do medo tá esclarecida, né? Passou. Ele teve medo, mas ele seguiu em frente. Foi com medo mesmo, né? E a outra pergunta, que é se ele ficou mais engajado, eu diria que não, tá? Eu considero, e eu falo isso abertamente, eu considero um erro de avaliação de algumas pessoas de considerarem que a chegada do Pedro ao Brasil fez com que ele ficasse mais militante, mais à esquerda. Ele já era, né? Quem estuda a vida dele desde a infância, eu fiz uma pequena explanação sobre isso aqui no início, né? Percebe que ele já tinha traços de rebeldia desde a infância, né? Tanto é que antes dele vir para o Brasil, um ano antes, quando ele foi para participar do capítulo geral dos Claretianos, em Roma, em 1967, né, que foi lá que foi decidido que ele viria para o Brasil, 1967 foi o ano em que o Che Guevara foi assassinado, né? E Pedro já tinha uma fama de uma pessoa que lutava por causas sociais e tudo mais. Tanto é que naquele encontro lá em Roma,
os pares dele, os amigos dele, chamavam ele de Che Guevara. Era o apelido dele, lá em Roma. Isso antes dele vir para o Brasil, né? A cela onde ele ficava hospedado, lá em Roma, era apelidada de Sierra Maestra, né? Sierra Maestra, para quem não sabe, foi, né, o local lá principal da Revolução Cubana, né? Então, ele já tinha essas características antes de vir para o Brasil. Antes disso, isso eu estou falando de 1967, Pedro tinha 39 anos. Quando ele veio para o Brasil, ele tinha 40. Mas antes disso, na Espanha, quando ele era um jovem padre recém-ordenado, né, ele atuou numa cidadezinha fabril, uma cidadezinha que tem muitas fábricas lá na Espanha, chamada Sabadell, e ele era chamado de padre dos malandros. Por que ele é chamado de padre dos malandros? Porque ele estava sempre com as pessoas que vivem à margem da sociedade, né? Seria, para quem conhece, seria um Júlio Lancelotti daqueles tempos, né? O Júlio Lancelotti é um padre da Pastoral de Rua de São Paulo, que também faz uma atuação muito firme, né, junto aos marginalizados, né? E aí eu me lembro bem que quando foi o lançamento do meu livro ano passado em São Paulo, que eu contei essa história do padre dos malandros, o Júlio Lancelotti estava lá na plateia e ele olhou para mim assim como quem diz, né, sou eu, né? Enfim, né? E isso que eu estou contando é anos antes dele vir para o Brasil, né? Então ele já trouxe essa experiência para o Brasil, né? Na África, que foi onde ele esteve 2 anos antes de vir para o Brasil, em 1966, ele chegou lá com um grupo e ele descobriu que os cursos que ele ia ministrar, que eram chamados cursílios de cristandade, eram segregados. Precisava dar curso para branco numa turma e curso para negro em outra turma. E o grupo do Pedro e o Pedro junto não aceitaram isso. Não aceitaram isso. E começaram a fazer uma campanha que era ou café com leite ou nada. Ou mistura tudo e bota negros com brancos ou a gente vai embora. E assim foi feito, as turmas foram misturadas e o Pedro ficou 6 meses lá dando aula, lá na África. E isso tudo que eu estou falando é anterior à vinda ao Brasil. Então, eu diria que Pedro não ficou mais engajado, né, quando chegou ao Brasil. Apenas ele confirmou, né, uma tendência que já era... Foi coerente, né? Foi coerente com o seu pensamento. Né? Ele foi coerente, ele não mudou de lado, como a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas que foram da luta armada aqui no Brasil e que acabaram se tornando pessoas de direita, contrariando tudo aquilo que defendiam na juventude, né? Pedro não. Pedro foi sempre realmente coerente, né? Pedro viveu um poema dele que é assim: ser o que se é, falar o que se crê, crer no que se prega, viver o que se proclama, até as últimas consequências, né? É a junção perfeita da prática com o discurso, né? E a coerência total, realmente. A gente começa a entrar na reta final aqui, e aí eu vou resumir 2 perguntas em uma. Né? Uma, eu até já expresso a minha opinião, eu acho que é muito essa questão da coerência do pensamento, principalmente em defesa dos mais oprimidos, né? E a humildade. E eu queria que você destacasse, você passou tempo com ele, né? Estudou a vida dele como um todo, as principais características que você vê nele como religioso, como líder que ele acabou sendo, né? Como pessoa, e qual o legado que fica, qual a luta dele que se mantém ativa, que não deve se deixar perder com a passagem dele. Bom, vamos lá, você fez muitas perguntas ao mesmo tempo. A primeira, vamos lá, a primeira é porque eu expressei também a minha opinião já automaticamente. Quais as características que você destaca nele como líder, como religioso, como ser humano? Mas seria como líder religioso? Não líder. Líder barra religioso, porque ele foi líder de um movimento como um todo, né?
E as pessoas passaram a seguir esse ideal dele de defesa, principalmente dos indígenas, dos mais... O ideal dele por um motivo bem simples, bem prosaico, né? Porque o discurso ele pode encantar, mas o testemunho ele arrasta, né? Pedro viveu realmente tudo aquilo que pregava, como a gente estava falando, né? Então, o exemplo realmente é o que arrasta o ser humano, né? Então, Pedro foi lá, foi viver pobre, do lado dos pobres, né? E aí isso encantou e arrastou muita gente para ir lá para aquela região e viver esse sonho junto com ele, né? Agora, o viés religioso, você falou dele como líder religioso, eu diria que o grande ensinamento que eu, pelo menos, tirei, né, dessa minha pesquisa, da minha convivência com o Pedro, no aspecto religioso, são dois, né? Primeiro, a importância do ecumenismo, né? E aí é um ecumenismo que, como ele chama, é macroecumenismo, né? É um ecumenismo que não abrange só as diversas religiões, mas também as não crenças, também os ateus, né? Muitos ateus conviveram com Pedro e jamais ele impôs a religião cristã, jamais ele impôs a religião católica, nem para esses ateus, nem mesmo para os indígenas, né? Porque existe uma tradição católica de fazer evangelização dos indígenas na base da imposição, e Pedro não era dessa tradição. Pedro era da tradição de imersão cultural, né? Ele se juntou no meio dos índios e ele se fez quase um índio junto com eles, né? Hoje mesmo eu estava vendo o caixão do Pedro, o Pedro foi enterrado hoje, eu estava vendo o caixão dele, eu coloquei no meu Facebook a foto do caixão dele sendo carregado pelos índios chavães, né? Então Pedro nunca impôs a religião. Pedro sempre acreditou no diálogo interreligioso, né? E sempre acreditou também no diálogo entre as diversas raças, né? Tem no meu livro, tem uma foto de um índio, de um cacique, que é o cacique Damião, junto com um líder negro, um líder do movimento negro, né? Então, Pedro também sempre acreditou nesse diálogo, né? Entre os índios, os negros, mulheres, homens, né? Todo mundo é ser humano. Para Pedro Casaldáliga, essa é a palavra principal. Todos nós somos seres humanos, né? E uma coisa importante que ele nos traz de ensinamento como líder religioso é que é possível unir a oração e a ação, né? Você não precisa se limitar a ficar olhando para o céu e aí orando e esperando que as coisas caiam do céu para você, porque não vão cair, né? Você precisa também agir, você precisa entender os sinais de Deus para se proteger. Por exemplo, vamos falar do exemplo da Covid, da pandemia, né? Existe uma ala mais fundamentalista da religião, né? Que é negacionista, que não acredita na ciência, né? E que acha que se nós orarmos, se nós somente pedirmos a Deus, né, nós ficaremos imunes à doença, né? Esse não é o pensamento de Pedro Casaldáliga. Pedro Casaldáliga acredita que a ciência e os médicos são instrumentos de Deus na Terra, né? Então, eles estão aqui, né, também como sinais de Deus, né? Se a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos avisa que é importante ficar em isolamento social, né? Pedro vai dizer que é Deus falando através da OMS, né? Então, eu gosto de citar, por exemplo, uma passagem da Bíblia, que é a passagem logo no início, que fala da Arca de Noé, né? Se Noé tivesse ficado apenas orando, se ele não tivesse feito a arca, né, ele teria morrido no dilúvio, né? Então, Pedro Casaldáliga nos ensina, né, que é importante orar, é importante ter espiritualidade, mas é importante também fechar o nosso carro
né, para que o ladrão não vá lá e roube, né? Porque se deixar o carro aberto, a oração não vai bastar, né? Então, isso é uma coisa definitiva que eu aprendi com ele, né? Aprendi que o padre, ou qualquer religioso, ele pode ficar na sacristia, como Pedro ficava muitas vezes, mas ele pode também ir para a romaria, né? Que seria uma passeata, né, religiosa, né? Ele pode aliar as duas coisas. Ele pode aliar a espiritualidade com a causa social, né? Com o trabalho de campo, né? Fé sem obras é morta, né? Tem a frase famosa de que a fé sem obras é morta. Então, Pedro Casaldáliga vem ensinar isso, né? É o grande ensinamento que eu tive com ele, né? Que realmente eu vou dar um exemplo aqui para concluir. Teve uma das intervenções militares que o Pedro sofreu lá na casa dele na época da ditadura. O militar entrou na casa dele, chegou para ele e falou: o senhor é um bispo, o senhor é um homem religioso, o senhor tem que cuidar das almas, o senhor não tem que ficar metido nessas outras coisas, não. E aí ele falou: olha, eu cuido das almas, mas eu nunca vi uma alma passar por aqui com fome. Então, eu tenho que dar comida também para as pessoas que passam por aqui, né? Tem que cuidar também dos corpos, né? E aí, por conta dessa fala, há testemunhas de que Pedro levou um tapa do militar, né? E é isso. Pedro vem ensinar que a gente pode cuidar das almas, a gente pode ter espiritualidade, né? Pedro era um homem profundamente de oração. Diversas vezes ele se jogava na frente do altar e orava, mas a gente tem também o dever de fazer o que diz em Mateus 25, que é: dei comida a quem tem fome, dei de beber a quem tem sede, vesti quem não tem roupa, fui visitar o meu amigo que estava preso, né? Dei abrigo ao estrangeiro. É o que está em Mateus 25, que para o Pedro é a parte mais revolucionária da Bíblia. De fato, né, aliar a oração com a ação. Acho que fica respondido, inclusive, o legado, né? Acho que essa questão toda acaba sendo o maior ensinamento dele, né? Você não só fazer, digamos, a parte teórica, né, que é orar, que é ser religioso para os outros, mas também meter a mão na massa, né? Estender a mão aos menos favorecidos e ajudar aqueles que mais necessitam. Aliado a isso, eu queria passar a palavra para você para a gente finalizar, para deixar sua mensagem, divulgar o seu trabalho, convidar as pessoas a conhecer um pouquinho mais, não só desse livro, como também do outro, né, sobre a ditadura militar. A palavra é sua para a gente encerrar. De antemão, já te agradeço por aceitar o convite. Bom, eu tenho 3 livros publicados, né? O primeiro se chama O Problema é Ter Medo do Medo, é uma frase do Pedro, como eu expliquei. E o subtítulo é O que o medo da ditadura tem a dizer à democracia. São 26 entrevistas, inclusive a do Pedro, com pessoas de diversas áreas que viveram a ditadura militar. Foi um trabalho de 5 anos e o livro foi publicado em março de 2016 pela editora Revan. No momento, eu não tenho exemplares dele em casa, né? Mas quem quiser, eu acredito que encontre na famosa estante virtual, né? Deve ter exemplares do Problema é Ter Medo do Medo. Eu tenho um outro livro que é uma biografia de um sindicalista brisolista aqui do Rio de Janeiro, né, que eu trabalhava nos jornais sindicatos dele, nos jornais dos sindicatos policiais civis e vigilantes, e aí ele me designou para escrever a história da vida dele, né, que é o Fernando Bandeira, né, e aí o livro se chama Bandeira de Luta, fazendo uma brincadeira com o sobrenome dele, né? Esse livro também eu não tenho no momento, mas também deve ser fácil de encontrar na estante virtual. O livro, que é o que nós estamos tratando aqui, né, que é a história do Dom Pedro Casaldáliga, contada como ele pediu, através das suas causas, né, das causas que ele defendeu, é esse que eu vou mostrar aqui. Um bispo contra todas as cercas, né? A vida e as causas de Pedro Casaldáliga,
Editora Vozes, né? Já está na segunda edição, a primeira edição foi pela Editora Grama, e agora a segunda edição, lançada em dezembro do ano passado, é da Editora Vozes. Vocês encontram Um Bispo Contra Todas as Cercas facilmente no site da Editora Vozes, Livraria Vozes, virtual, né? Conseguem encomendar. E também, se tiverem interesse, eu tenho diversos exemplares aqui na minha casa e podem entrar em contato através do meu e-mail. Meu nome é Ana Helena Ribeiro Tavares, meu nome completo, e o e-mail é Ana Helena RT, que é as iniciais do meu sobrenome, né? De Ribeiro Tavares, anahelenart@hotmail.com. Se quiserem, também podem me procurar no Facebook, eu uso o nome completo, Ana Helena Ribeiro Tavares, né? E quiserem encomendar com dedicatória, eu mando pelo correio com o maior prazer. Como mensagem final, eu gostaria de dizer que Pedro vive, né? Pedro Casaldáliga vive, né? Vive na luta do povo brasileiro, né? Vive na luta de todos aqueles que se sentem perseguidos, que se sentem marginalizados, né? Pedro foi uma pessoa que me fez começar, eu costumo dizer que ele me fez começar a tropeçar em Cristo na rua, né? Eu ando no meio da rua, olho para o mendigo, eu vejo a face de Cristo, né? Eu vejo que naquele mendigo está Cristo, porque realmente foi o que Cristo defendeu ao longo da vida toda dele, né? Foi os mais pobres, os pequenos, os marginalizados. E Pedro Casaldáliga fez a mesma coisa que Cristo fez, então ele vive também no mendigo, ele vive no índio que, de repente, perdeu seu pai por Covid, tem muitos índios morrendo de Covid, está sendo um genocídio, né? Muito índio morrendo de Covid. Pedro vive, por exemplo, no entregador de aplicativo que chega no condomínio de luxo e é destratado pelo dono do condomínio, pelo morador lá que se acha o rei da batata quente, né? Pedro vive no entregador que é maltratado. Pedro vive em todos aqueles, né, que a sociedade gostaria que morressem. É nesses que Pedro vive e vai viver sempre, porque essas pessoas, infelizmente, eu acredito que ainda haja por muitos anos, né, pessoas que são perseguidas e não se encaixam na sociedade, né? Enquanto nós não tivermos uma sociedade ideal, nós não tivermos uma sociedade justa e igualitária, Pedro vai continuar vivendo nos pobres e oprimidos. É isso. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Lembrando, no YouTube, jornalista Arthur Almeida, no Instagram, @jornalista Arthur Almeida, e aqui no Facebook também. Deixe o seu like, compartilha. Muito obrigado a Ana que esteve aqui conosco. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima.